Bem-vindo a mais um episódio do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros. E hoje a gente vai falar de um tema que ele não é bombeiro, mas as pessoas só procuram ele quando a casa tá pegando fogo. Lucas, seja muito bem-vindo a esse episódio, já agradecendo sua presença aqui. O Lucas é advogado, inclusive cuida da parte jurídica lá da associação. E hoje a gente vai falar um pouco aí dessa área aí, juridiquês, e esclarecer alguns pontos. Mas antes, se apresenta aí. Fala quem é o Lucas, de onde veio o Lucas e como que você chegou nessa profissão, cara. Como que você escolheu essa loucura de ser advogado? Beleza, cara. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, tentando passar um pouquinho do que eu sei para ajudar a turma e a galera. Vamos ver aqui se eu consigo contribuir alguma coisa. E, cara, a minha trajetória para chegar nos finalmente se tornar advogado, na verdade, foi totalmente bagunçada. Eu nunca tinha pensado nessa carreira, eu nunca tinha imaginado me tornar um advogado assim. Todas as vezes que eu fazia um teste de personalidade, para saber profissões, eram sempre coisas mais voltadas para a área de... não de marketing propriamente, mas de publicidade e propaganda, que eu nem sei se existe mais essa faculdade hoje em dia, Existe né? ainda, existe. Era sempre isso, e eu iniciei a minha trajetória acadêmica com uma outra área totalmente aleatória. Não aleatória, mas totalmente diferente da hoje. Eu comecei a cursar engenharia de produção. Engenharia de produção. Fui fazer engenharia lá em Sorocaba. E, cara, lá eu descobri que eu não sou bom com matemática. Eu acho que eu tinha 10 matérias, se eu peguei IDP de 8... foi mais ou menos isso. Eu passei basicamente em português e noções básicas de direito. E a gente tava voltando pra cá, né? Eu tinha mudado pra lá com meus pais, depois a gente retornou pra cá. E quando eu fui fazer a transição de uma faculdade pra outra, eu tinha a opção de mudar de curso. E um pouco tempo antes de ter essa... de, né, tá cara a cara com essa decisão, eu tinha conversado com um amigo meu que ia começar a fazer direito e sempre tinha esse preconceito. Cara, quem faz direito tem que ficar a faculdade inteira lendo, é muito complexo. Sim, de fato é. É muita leitura, é muito complexo, é muita coisa. Ali é... Não, aquilo lá é... Mas tem um segredinho dele, depois eu te conto. Aí a gente conversou, ele ia começar, eu falei, cara, por que não tentar? Eu tinha a opção de mudar de curso, eu vi que engenharia não era pra mim, não tinha como. Entendi, né? E comecei. Cara, assim, os primeiros semestres do direito, eles são semestres muito cansativos porque são matérias... Você não vê de fato direito. Tá. Mas é uma base, né? É uma base muito grande, mas foi onde eu acho que eu me encontrei, né? Foi onde, quando você alinha o seu caminho e começa, pô, aqui faz sentido, aqui faz sentido. Então, acho que foi isso. Eu gosto de fazer isso, eu não gosto daquilo. Porque eu acho que dentro da nossa carreira, dentro da profissão, né? Não só da minha, mas de qualquer um, tem coisas que você vai gostar da sua profissão e coisas que você não vai gostar de fazer da sua profissão. Sim, e isso certeza. é normal, né? Mas no direito, eu achei mais coisas que eu gostava de fazer do que eu não gostava de fazer. E foi isso, cara. A gente... E aí você emplacou e foi. jogou o chapéu e falou, vou fazer direito. Vou fazer isso daqui e vamos ver até onde eu aguento. Que legal, cara. E aí você começou a fazer direito, se formou. Me formei, eu demorei um pouco para começar a atuar na área. Meu primeiro contato com o mundo jurídico foi na Defensoria Pública. Né? Eu fiz um concurso lá, eu passei para ser estagiário da Defensoria Pública. Eu fiquei, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos lá, um pouco antes de me formar. E eu acho que, de fato, lá foi quando começou a fazer sentido as coisas, as pecinhas se encaixaram. Até então, eu trabalhava com vendas, era difícil você conectar um pouco o que você aprende na faculdade com a aplicação no mundo real. Quando eu me inseri na defensoria, falou, pô, esse quadradinho aqui conecta aqui, essa pecinha aqui entra aqui. Então, você começa a ver, pô, as coisas acontecem, sabe? A roda girar. Aqui o conhecimento, você aplica na prática, funciona assim. Começa a ver a prática, né? Você começa a ver que, de fato, é real. E essa questão, eu acredito que eu acho que em todas as faculdades, essa questão prática é muito subjetiva, né? E aí, quando a gente vem pra realidade, eu comecei fazendo engenharia mecatrônica. Nossa! E aí, migrei pra engenharia civil no segundo ano, né? Que os 2 primeiros anos de toda... meio que engenharia básica, né? É engenharia básica, e no terceiro ano eu fui pra civil. Mas aí, quando eu trabalhei 7 anos como engenheiro atuando ali, né? Hoje já não atuo mais, já há um bom tempo. E aí quando você chega ali no campo de batalha, no chão de obra ali, você fala, cara, não me falaram isso na Na prática a teoria é outra, não né? falaram, exatamente. Na prática a teoria é outra. E eu acredito que isso, se não em todas, na maioria das profissões,
é muito isso daí, né? Eu acho que, assim, a grande carência das faculdades hoje, apesar que tem muitas faculdades que estão vindo novas, que já estão mudando um pouco o método de ensino, é trazer, de fato, o que é a vida real, né? Porque, por exemplo, eu falo muito na minha área, a faculdade de Direito não te ensina a advogar. Ela não ensina. E advogar, hoje em dia, não é só você pegar e abrir um escritório que vai chover cliente. Cara, é muito difícil disso, é muito diferente disso, na verdade. A faculdade não te ensina a como gerir um escritório, a como lidar com clientes, a como fazer toda a parte empresarial da profissão. Ela te ensina só o que é o direito, mas o como você vai usar isso, como você vai exercer... É meio que assim, filhão, tá aqui seu diploma, vai batalhar. Tanto é que depois que termina a faculdade, se você não fizer OAB, você é só um bacharel, né? Então, a faculdade de Direito, ela só te dá um diploma. Sim. Pegou o diplominha? Beleza, agora você vai sentar aqui na cadeirinha, estudar mais e vai fazer sua prova da OAB. Fez sua prova? Beleza. Aí agora você vai aprender a gerir um escritório, a cuidar de um escritório, que é uma coisa muito difícil, cara. A gente vê muito isso daí entre os empresários, né? Tanto como eu à frente da associação e como a minha empresa dando consultoria para empresários, a gente vê às vezes ele se destaca em algum ponto. Eu sou um ótimo confeiteiro. Aí trabalha, vamos falar, numa açoudia da vida, exemplo. Sou um ótimo confeiteiro, vou abrir uma confeitaria. Aí ele entende que não basta ser um ótimo confeiteiro. Não. Que aí tem marketing, tem comercial, aí tem operacional, tem logística, tem um financeiro que também acaba sendo um desafio no dia a dia, porque acaba, principalmente quando está iniciando, se mistura muitas coisas. Aí depois a empresa começa a crescer, tem gestão de pessoas, que eu acredito que é o principal desafio do empresário, hoje o recurso humano ali, e tá cada vez mais escasso em questão de capacitação, qualidade, enfim. E é isso a gente não tem na faculdade. Não tem na faculdade. A gente passa 4, 5, 6 anos estudando e não vê nada disso na faculdade. E também não vê isso na escola. Então, o empresário, quando ele decide de fato, vou me aventurar e empreender. Porque assim, eu gosto de falar bastante isso. Quem é empresário no Brasil, quem decidiu empreender, cara, ele já aceitou que ele vai jogar a vida no hard, cara. No hard, com menos 2 de vida, com um olho só e uma perna, porque é difícil, cara, é complicado. E quando você entra nesse mundo, você começa a aprender muito tarde o que é empreender, o que é ser empresário. E não tem nada a ver com... Porque, assim, hoje o ensino, ele te ajuda muito a você se programar e se adequar, não a trabalhar para alguém, mas a ser parte de uma massa. E queira ou não, eu vejo muito da minha geração. Eu acho que a sua geração iniciou isso, a gente não tem muita diferença de idade, a minha geração pegou um pouco mais, geração mais nova que eu, então assim, eles estão numa onda de ser empresário que eu não via na geração do meu pai, na geração do meu avô. Na geração deles era um medo muito grande. Você, assim, deixar um emprego era... É uma coisa que era de louco você conversar, como assim você vai deixar? O sonho deles era, assim, entrar numa empresa, ficar a vida inteira nessa empresa e se aposentar lá. Esse era, assim, o paraíso perfeito pra eles. Ou fazer um concurso. E tá estável lá. E nada contra, tá? Nada contra. Mas é uma onda que a nossa geração trouxe mais, assim... A questão de bater no peito que a gente tá falando é que isso é imposto ainda até hoje como a única solução. Como a única solução. Como o único caminho. O melhor, o caminho do sucesso o que dá certo é essa receitinha de bolo aqui. Essa receita de bolo serve pra todo mundo, né? Aí, enfim... Mas realmente desafiador. E aí, mediante essa falta de capacidade que a gente vê, e aí eu imagino que aí a gente começa a ter alguns problemas que vão para sua área, que aí a gente brincou, que você não é bombeiro, mas o pessoal geralmente procura advogado, né? Na maioria dos casos que eu conheço, é quando chegou a intimação, quando a polícia tá batendo na porta, aí fala, deixa eu ligar aqui, deixa eu chamar para um advogado aqui. Que eu acredito que nem eu falei, lógico, né? A gente tem um leque muito vasto dentro da sua área de advogado. Mas eu acredito que muitas vezes vem exatamente por essa falta de capacitação. Por exemplo, um exemplo claro. O empresário, uma situação real na nossa região, passava o cartão de crédito na própria maquininha. 40 mil reais. Só que aí ele auto se financiava todo mês.
Não sei se você sabe, isso é crime, tá bom? Isso é crime. E aí ele teve um probleminha. Ele tá se alavancando. Ele tá se alavancando, né? E até eu tava comentando com a minha esposa, isso não faz sentido, mas como que é crime? Porque o cartão é dele. Eu falei, não é bem assim que funciona. E é falta de um conhecimento. E aí vai procurar um advogado. Como que é essa situação, assim, no geral, na parte do empresário? Assim, quais são os top 3 erro que todo empresário ou a maioria dos empresários cometem no começo que gera uma situação jurídica? Exemplo essa que eu falei pra você, é muito comum. É raro, mas acontece frequentemente. Agora, certeza que tem algum empresário... Você fala, pô, não posso fazer isso mais. Cancela aí, pelo amor de Deus. Vai falar, vamos parar de passar ali. E nessa situação isolada, quais são o que pode acontecer com esse empresário, por exemplo, nessa situação? Que ele realmente foram lá, né? Cara, assim, é muito difícil falar o que pode acontecer nessa situação isolada, porque pode ser muita coisa, né? Tá. Pode gerar inquérito policial, pode gerar um processo criminal, fora coisas com fisco, né? Então, é uma prática bem difícil. O que eu vejo muito é que, assim, muitas atitudes que os empresários fazem, que errado é uma palavra muito forte de falar, mas que não podem ser melhores, eles fazem porque, de fato, eles não sabem que aquilo não pode ser feito daquele jeito. É realmente uma falta de conhecimento, não é uma má fé da pessoa, vou fazer isso para prejudicar alguém. Não, é de fato uma falta de conhecimento. E isso é um papo que eu tive até com o Gabriel, da Life, quando eu tive lá, que, cara, a empresa deles é uma empresa que, quando eu conversei, foi uma das poucas que eu falei, cara, eles de fato se preparam para aquilo. Aquilo é uma empresa referência. A Elife, inclusive fazendo jabá, que ele é parceiro nosso, eles têm 3 anos de vida como Elife, né? Eles têm uma jornada antes de tentativas e erros, que é muito legal conhecer a história deles. Inclusive o João já veio aqui no podcast falar um pouco. Eles têm uma estrutura impressionante. É fenomenal, cara. Por ter 3 anos. Eu falei pra ele, eu vejo empresa com 5, 10 anos, muito que não mais, tem metade disso, com mais de 1 milhão de faturamento mês, porque não é nem questão financeira que não tem a estrutura que eles têm. Então, parabéns aí, João, pela estrutura aí. Porque assim, agora falando o top 3 que você falou, eu acredito que para começar, e isso assim, independente de você ser um eu presa, né, só você empreendendo ou ter 15, 10, 50 colaboradores. Cara, quadro de carreira. Quadro de carreira é uma coisa, assim, que faz muito sentido pros colaboradores, porque você traz uma clareza para eles. E, assim, o quadro de carreira, às vezes as pessoas colocam como se fosse uma besteira, ou, pô, promove aí por promover. Não, faz um quadro de carreira bonitinho, não precisa ser extremamente complexo, mas um quadro de carreira que a pessoa saiba aonde ela vai startar e qual que é o futuro dela, aonde que ela pode chegar. Pô, o teto dela é ser uma gerência, o teto dela é ser um conselheiro, o teto dela é ser um sócio. Então, isso cria também no colaborador um senso de responsabilidade. E se você pega um colaborador bom que, pô, tá lá para fazer acontecer, e ele vê essa clareza, ele fala, cara, eu vou batalhar para subir lá em cima. E colocar regras e parâmetros certos dentro desse quadro de carreira. Nível de como subir, né, de carreira. Às vezes você começa como auxiliar 1, 2, 3... Claro que não tem uma regra de como começar, ou se tem que ter 3 para subir de outro cargo. Mas tem um quadro de carreira bem elaborado para a empresa em si, com regras claras de como a pessoa sobe de carreira, ou por tempo, ou por desempenho, ou enfim, por algum outro motivo, algum outro parâmetro que a empresa tenha, para o funcionário ter uma clareza sobre isso. Outro ponto que muita empresa peca muito, cara, e isso, assim, às vezes é muito relativizado, infelizmente, porque, assim, os empresários se conversam muito. E, às vezes, o que acontece na sua casa não vai ser a mesma coisa que acontecer na minha casa. Mas a situação é a mesma. Mas o que está por trás dessas situações? Por exemplo, pagamento de prêmio. Mas na empresa X, fulano paga prêmio por fora e nunca teve um processo, nunca teve um problema. Então, eu vou fazer isso na minha empresa também. Cara, às vezes não. Às vezes ele nem paga por fora, ele só te fala que paga por fora. Então, o pagamento e a estipulação de prêmios, benefícios, elaborar como se fosse um plano, de fato, único para sua empresa, para você entender o que pode, o que não pode e como pagar de forma correta. Porque, assim, eu já vi muita gente falar que quer dar um aumento para um colaborador,
mas não vai colocar de forma de aumento, vai pagar de forma de prêmio. Ah, porque quando eu precisar desligar ele ou quando ele sair, não vai ter encargo. Cara, que mundo que a gente vive que todo mundo ganha prêmio todo mês? Você não vê um atleta ganhando prêmio todo mês? Sim. Justamente pelo nome de ser prêmio, é uma coisa assim... já Ainda remete mais o mesmo valor, né? Ainda mais o mesmo valor. Pô, cara, nossa, o cara ficou aqui 7 meses recebendo o mesmo prêmio mesmo. Nossa, daí é funcionário perfeito, pô. Não existe. Não existe, cara. E a elaboração de uma ideia real do que é o prêmio. Se você quer dar prêmio pros seus colaboradores, cara, isso é uma prática muito boa, mas coloque metas e parâmetros bons pra isso. Por exemplo, sei lá, uma loja de venda de carro. Qual que é a média que o vendedor vende por mês? Ah, o vendedor vende 5 carros. Você não vai por um prêmio dele vender 3 carros por mês. Se a média que ele vende normalmente é 5, mas eu preciso dar um aumento de salário. Dê um aumento de salário pro cara, sabe? E esse entra no terceiro erro que muita gente comete. Achar que fazer pequenas coisas para burlar o sistema, ele vai ter vantagem. Na verdade, não. Talvez a curto prazo ele tenha uma leve vantagem. Mas, cara, se você faz uma empresa para ela ser duradoura... Que isso é uma coisa que o Lázaro fala e eu concordo muito com ele. O Lázaro, que foi o CEO do Silvio Santos. Sim, sim. A empresa, ele fala que a empresa tem 3 únicos finais. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir. E o melhor é ser vendido. O melhor é ser vendido. Só... E eu acho que ninguém quer criar uma empresa para falir. Então, você já, do início... Pô, Lucas, eu tenho 1 ano de empresa, tenho 6 meses de empresa. Cara, já começa a aplicar essas pequenas coisas agora, porque quando você tiver uma empresa robusta, vai ser mais fácil. Porque pensa, é melhor você começar, você e o seu colaborador, a gerir isso de forma mais correta, do que você querer, vou esperar chegar a 10 colaboradores para fazer. Pô, você vai ter 10 pessoas para gerir. Não é fácil começar pequenininho e só readequando conforme for crescendo? Na verdade, quando esse tipo de situação... se cria uma cultura, né? Que é um termo, inclusive, é o maior desafio de uma empresa com 10 colaboradores é a cultura da empresa. Porque ele não começou a criar a cultura no começo. E do nada querer impor. E aí quando a empresa já está num tamanho de 10 pessoas, que não é uma empresa tão pequena, já é muito mais difícil de implementar uma cultura. Aí, na verdade, ele não tem uma cultura, ele tem um câncer dentro da empresa, que aí é um funcionário desmotivando o outro e... um puxando o outro para querer, de repente, fazer um processo por falta de alinhamento, como você falou. Essa questão da pirâmide que a gente faz inclusive, a gente aplica essa dinâmica em uma das nossas mentorias, que é para o empresário criar a empresa dele dos sonhos. Aí ele fala, pô, minha empresa dos sonhos é eu aqui como CEO, aí embaixo de mim eu tenho um gerente de compra, aí ele vai criar o sonho dele. Aí ele vai colocar dentro dessa pirâmide, quem que eu tenho hoje? Eu tenho fulano aqui, eu tenho fulano aqui, fulano aqui. Ele só não se previne, como você mesmo falou, de tomar um processo, também como ele motiva os colaboradores que estão ali dentro desse guarda-chuva a entender como pode crescer e ganhar mais dentro da empresa, como também ele ganha muito tempo em treinamento. Porque ele sabe, essa função faz isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Então, a curva de aprendizagem é muito menor. E aí, é dinheiro no bolso, né? É mais dinheiro no bolso. E uma coisa que eu acho legal aqui, isso foi até você que me ensinou, você que, na verdade, apresentou essa questão pra mim, é você colocar a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você querer colocar uma pessoa de vendas pra mexer com uma planilha de Excel. Você vai matar totalmente a capacidade da pessoa. E entender isso. Às vezes, né, o que grande parte das pessoas começam com a eu presa, né? Você vai ser o seu marketing, você vai ser o seu vendedor, você vai ser o seu financeiro, você vai ser o moço do café, você vai fazer tudo. E não tem problema. Não tem problema, Desde isso é o correto. Desde que você separe, tem os chapéus ali que eu falo, Exatamente. Agora eu vou pôr chapéu do marketing, então eu vou cuidar do marketing da empresa. Vou ter minha reunião comigo do financeiro. A gente falou no último grupo de network que a gente teve na quarta passada, Acelera, exatamente isso. Pô, eu sou, Rogério, você falou aí, mas eu sou eu preso. E aí, eu vou fazer alinhamento como? Faz alinhamento com você, pô. Você. Você vai pôr o chapéu do marketing e falar, pô, como que tá meu marketing? Exato. Do comercial, como tá minhas taxas de conversão, venda, quantos leads estão chegando? Agora o operacional, como que tá a minha entrega, a minha produção? Agora o financeiro, que é uma reunião. Como que tá o meu custo? Como que tá os meus custos no gerais, né? A minha margem de lucro.
E aí, enfim, inclusive, você falou essa questão de aumento de colaborador, às vezes o cara quer pagar por fora, quer pagar por bonificação. A raiz, geralmente, dessa situação começa na mal precificação. Uhum. Que o cara não. O empresário, ele não entende que o custo dele não é. Ah, eu pago R$ 5. Alguns, né? Alguns, tá? Não vamos generalizar. Não é porque a gente generalizar, porque tem algumas empresas tem bem empresas estruturadas, boas, tem né? empresas boas, tem empresas E tem boas. muito. Mas ele paga R$ 25 nessa garrafa. Pô, vou vender por 100 e tá ótimo. Só que aí ele tem colaborador, tem transporte. Enfim, aí Ele não sabe fazer o custo real. não sabe fazer o custo real. Inclusive, a gente tava conversando com o Soares, né? Com o Soares, ele falou, cara, o maior erro do pessoal que vai participar de licitação é o cara vai ganancioso assim, nossa, eu vou ganhar aquela licitação a qualquer custo, né? Porque é um contrato de 1 milhão, um contrato... Encanta, Cresce os olhos, encanta, né? não encanta? Fala, pô, você vai ganhar um contrato... Só que o cara, no final das contas, ganhou com margem negativa. O cara vai faturar 1 milhão, mas vai pagar meio milhão pra... Não teve pelo menos uma conversa antes com um contador para entender os números da própria empresa dele. Exatamente. E E aí é começa complicado, a cara. passar cartão. Aí Começa a passar cartão aí na maquininha começa dele. a passar cartão, se autofinanciar. Se aí, autofinanciar. Se ela alavancar e daqui a pouco o pessoal tá batendo na porta lá e tem que ligar pro Lucas aí. É isso aí. Legal. Eu sei, Lucas, você usa muito no seu pitch lá que, apesar de isso ser raro e comum no meio dos empresários, não é essa cadeira que você gosta de sentar e quer sentar dentro de uma empresa, né? Não. Você fala muito que você quer trabalhar ali na engenharia. Vamos ver se eu tô afiado no seu pitch. Na arquitetura. Na arquitetura, da construção, para que evite ao máximo de que a casa pegue fogo, né? Porque assim, tirando o outro paradigma, é que assim, muitos profissionais da minha área, principalmente, eles vendem uma coisa que não é errada, tá? Eu só não gosto de falar dessa forma. Uma blindagem empresarial. Porque dá não uma falsa esperança, mas você cria uma expectativa na pessoa, às vezes no empresário, de uma segurança muito grande. E, infelizmente, a gente não tem isso dentro do cenário atual. O que eu gosto de falar é preparar a empresa para a crise. Que nem eu gosto de falar no meu pitch, não é se o problema vai aparecer, é quando ele vai aparecer, se você vai estar preparado ou não. Uhum. Assim, você quer deixar a sua empresa com as portas abertas, para todo mundo entrar e sair, ou você quer, deixa eu colocar pelo menos um araminho aqui para conter um pouquinho aqui, né? Não é deixar simplesmente tudo aberto. E é isso que eu quero fazer dentro das empresas, né? É preparar elas para quando tiver alguma crise, seja trabalhista, né? Que invariavelmente é a que mais acontece, problemas societários também acontecem muitos por falta de clareza. Às vezes não é de fato uma briga entre sócios ou alguma coisa assim, mas é uma falta de clareza do que qual sócio vai fazer o quê. Né? Às vezes eu e você vamos abrir uma empresa, a gente vai ser sócio 50-50. Mas não tem como nós dois sermos o administrador. Não tem como nós dois batermos o martelo final. Infelizmente, vai ter que ter alguém que vai ter a palavra final, cara. Exatamente. Assim como no casamento tem, e normalmente, pelo menos no meu caso, é minha mulher que dá a palavra final. Fala ao contrário. Na empresa vai ter que ter também. E não tem nada de errado. E o dar a palavra final não significa ele vai sentar no troninho dele e vai falar sobre tudo. Não. Às vezes você vai dar a palavra final sobre o marketing. Uhum. Perfeito. Eu vou dar a palavra final sobre questões jurídicas. Uhum. Você vai dar a palavra final no setor de vendas. Eu no financeiro. E dividir isso entre os sócios. E tá claro, né? E tá claro, cara. Tá Porque claro. um grande problema que muito empresário tem é não ter clareza do que tá acontecendo dentro da empresa dele. E acaba se perdendo. E a gente tenta trazer para dentro da empresa, para os funcionários, essa clareza. Como que tá o seu estatuto? Você tem um estatuto social? Você tem as regras do jogo? O que a sua empresa pode e não pode fazer? O seu colaborador sabe que ele pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo? Tem um mito muito grande que fala que empresário não pode proibir o colaborador de mexer no celular. Cara, se você tiver um estatuto social, um acordo interno prevendo isso, você pode. Você determina as regras do jogo, mas, para isso acontecer,
tem que ter clareza, todos têm que ter ciência daquilo. Claro, tem todo um... De preferência ter um advogado, né, auxiliando nesse processo, senão porque, daqui a pouco tá... Porque não é simplesmente escrever numa folha sulfite e colar lá na porta de entrada. Claro isso, tem senão... todo um ritual de... A construção em si, né? Tem construção de como você vai preparar aquilo pra rodar na empresa. Para que seja eficaz, inclusive, eventualmente, Sim. mediante a um processo, né? Claro, porque... Vamos colocar o exemplo assim. Se você não consegue dar a clareza pra alguém... Eu gosto muito dessa palavra clareza porque, de fato, é isso. Se você não consegue expor as suas ideias pro seu sócio, pra quem tá trabalhando com você, você, de fato, não tem essa clareza. Sim. E isso é uma coisa que você comenta muito. Se a gente não sabe o destino que a gente quer, qualquer um serve. E uma analogia que você fez foi do piloto de avião na quarta-feira, que eu achei aquilo sensacional, cara. Mas é real, tá? É 3 graus. Por exemplo, se você está saindo de São Paulo para Nova York, e se o voo desviar só 3 graus aqui na saída do trajetório, né? E lógico, e não corrigir, né? Durante o percurso, ele vai chegar a 400, que eu acho de onde se lá, acho 400 quilômetros do destino. Então... Não tem nada a ver com onde você queria ir. Não tem nada a ver com onde você mas queria ainda ir. é Estados Unidos. Tá, mas eu não quero ir naquele ponto dos Estados Unidos. Eu quero ir... Exatamente. Isso acontece no meio empresarial constantemente. Às vezes, inclusive, por questão de boleto. Sabia? Porque o cara não tá planejado e ele fala assim, pô, eu vou fazer isso para pagar aquela conta. Por boleto. Entendi. E aí ele desvia 1 grau do objetivo da empresa, do porquê ele criou aquela empresa. Aí amanhã vai ter outro boleto. Aí quando ele vai perceber, passou 5, 10 anos a empresa não chegou aonde ele tinha planejado. E às vezes já não faz mais sentido para ele aquela E empresa. aí, às vezes ele negociou valores, negociou coisas importantes, né? Que nem eu cheguei a comentar, que uma vez a gente conversou com um empresário que ele abriu uma empresa para ter mais tempo com o filho dele. Só que ele trabalhava 12, 14 horas por dia, não viu o filho dele crescer. E ele tinha um relacionamento muito ruim com o filho dele. E aí ele falou, cara, acabou que não fez nenhum sentido. A empresa hoje não faz mais sentido para mim. O que ele queria, que era ter tempo com o filho, ele deixou porque... Aí ele começou a dedicar mais tempo para a empresa, que inclusive toda empresa vai ter um tempo que vai precisar. Em empresa a gente brinca, principalmente quando ela está nascendo, ela é uma criança, então ela é totalmente dependente de você. Uhum. Para andar, para falar, para comer. Então a empresa é basicamente isso mesmo. Então tem que pensar, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão. Às vezes eu sei que até parece um papo coach, né? O pessoal tem muito preconceito contra essa questão. Eu não sou coach, mas já me perguntaram se é coach. Eu falei, não sou coach. Mas tem alguns pontos em meio a isso que faz sentido e é real. E esse é um. Se você não estiver alinhado para onde você quer ir. Você não sabe, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, Qualquer né? caminho basta. É isso aí. E às vezes no começo, né? No começo até faz sentido. Qualquer caminho basta, tanto que eu cresça. Mas vai chegar num ponto que aquilo vai virar, acho que uma rotina, um ritmo. Se tiver um planejamento... Que, cara, você vai perder a mão. Vai perder a mão. E você falou, essa questão do boleto. Às vezes, pô... Nossa, eu já tô com margem apertada. Eu vou dar um desconto pra não perder isso daqui. Uhum. Vira um hábito que no final do mês Exatamente. a conta não fecha. Exatamente. E acaba não valendo a pena e não fazendo sentido. Porque eu acho que, assim, é um consenso em geral. Todas as pessoas que decidem empreender, eu acho que a grande maioria, no final do dia, querem o objetivo de ter mais tempo com a família, mais tempo sozinho, enfim. Geralmente ou é a liberdade financeira ou é a liberdade geográfica. Ou de tempo. Ou de tempo. Geralmente a pessoa começa a empreender porque ela visa isso. Fala, quero ter um tempo mais flexível aqui, né? Quero ter mais tempo de qualidade com a minha família. Uhum. Então, geralmente está em torno, assim, de um dos princípios, né? Lógico que também tem a questão de o porquê que você faz aquilo, né? Sim, tem que ter um porquê, porque senão não tem motivo nenhum. Tem que ter o porquê e tem que ter o pra quem, né? Por que você faz e pra quem, pra quem você faz. Pra quem que você faz isso daí. Não adianta ter só um. Sua família ali é o pra quem, agora, por você também, né? Agora, o porquê que você faz, aí é o seu chamado ali, que cada um tem uma vocação e tem uma... Eu mesmo não serviria para ser advogado, né? Na vida. Eu amo ler, mas não serviria para ser advogado. Cara. Mas é bacana porque... E fiz engenharia e descobri também que não servia para ser engenheiro. Cara, porque eu não era feliz fazendo aquilo. Eu tiro o chapéu pra quem é engenheiro, porque não é fácil. Ainda mais hoje. Né? Não é fácil. É bem difícil, hein? Eu acho que a vida acadêmica do engenheiro é muito complexa, é muito difícil. Eu tenho um amigo que é formado em engenharia. Cara, às vezes eu converso com ele e... Assim,
A gente tá conversando, pô, preciso fazer uma continha aqui. Eu pego a calculadora, o cara já sabe. E pra mim isso, pô, isso é fascinante, cara. Pô, é muito fácil pra você. Calma aí, não é tão fácil pra mim. Então a cabeça de assim. dinheiro é meio doido mesmo. E, bom, falando um pouco dessa parte jurídica aqui pros empresários, a gente já falou que eles começam, por falta de informação, que é o principal causa da raiz ali de todos os problemas. Às vezes, por falta de ter também esse braço jurídico, porque muitas pessoas acham que é uma fortuna ter um braço jurídico e não é comparado aos incêndios que não acontecem. Com certeza. Que não acontece. Você assim, é muito mais... na verdade, é menos custoso você ter um alinhamento, pelo menos para saber o que vai acontecer, se preparar, do que você esperar o problema aparecer para chamar alguém para resolver o problema. Com certeza. Assim, é gritante a diferença de um pro outro. Exatamente. É gritante. E normalmente, quando a pessoa é chamada já para pagar o incêndio, ela vai cobrar o valor por ter sido chamado só naquele momento. Só pra pagar o incêndio. Do que ter uma pessoa... Você tá ali, né? E outra, quando você tá há muito tempo, eu imagino que tem um relacionamento, né, da empresa com o outro. Sim. Então, assim, pro advogado, eu imagino, né, aí você pode até me corrigir nisso daí. Eu acredito que seja até mais fácil apagar um incêndio. Você já sabe como é a sua casa. Exatamente, você já sabe onde tá o extintor, você já sabe da onde que surgiu o fogo. Exatamente. Né? Então, eu acredito que seja... Você já fica até de olho, pô, aquela tomada ali não tá muito boa, cara, tá dando um pouco de curto, vamos tomar um pouquinho de cuidado ali. Pô, aqui, ó, esse gás aqui não tá muito legal, vamos revestir isso daqui, vamos mudar ele de local, vamos tirar ele da cozinha e colocar ele na parte externa. Quando você tá dentro da casa, você já sabe mais ou menos... Um exemplo disso, a gente tem um cliente lá de Campinas e ele estava fazendo uma contratação, estava em período de expansão fazendo contratação. E ele tinha achado uma colaboradora, nossa, falou, cara, é uma luva excelente, é o que eu estava precisando aqui, trabalho, nananana. E ele tinha um braço jurídico. E aí o advogado fez a pesquisa dessa pessoa. Essa pessoa estava no 5º processo pro tipo de empresa, pro mesmo KNAI da empresa que ele tava ali, entendeu? Então, assim, a questão não era se, era de quando ela ia entrar no 6º processo. Às vezes pode ser que não entraria, mas... Detalhe, dos 5 ela ganhou 4. Assim, às vezes pode ser que de fato, nossa, tá fazendo um... Não, às vezes pode ser que quando ela entrasse nessa empresa, pra ali seria o ambiente perfeito. Mas existem indicadores que falam o contrário. E eu acredito que quando você assume uma posição, tanto de dar conselhos para uma empresa de forma jurídica, cara, você tem que mostrar indicadores para o empresário. Falar, olha, o mundo real é esse daqui. Você que vai decidir se sim ou se não. Eu não posso tomar essa decisão por você. Sim. É que nem você falou. Sim. Trazer esse indicador. Pô, ela tá no 5º processo trabalhista já. A chance de você ser o 6º é muito grande. É muito grande. Mas você tá preparado? Você tá preparado? Você já tá prevendo isso, que é o que você falou lá, que eu acho legal. Tá no custo da situação? Se acontecer, você tá prevenido, vai te pegar de vai te pegar de calça curta. Às vezes faz sentido, às vezes no final do mês faz sentido pro cara, entendeu? Isso, o risco, mas ele tá ciente. Ele tá ciente, e eu acho que muito profissional do direito, quando assume a cadeira de conselheiro da empresa, né, de jurídico da empresa, tem um nome bonito hoje, que é o CLO, né, da empresa, ele coloca muito a opinião dele. Cara, você tem que trazer indicativo. Ó, que nem você falou, é o 5º processo dela. De 5, ela foi exitosa em 4. Qual foram os pontos? Foi nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Você tá pronto pra isso, que nem você falou? Decisão, você vai estar preparado ou não vai estar preparado? Compensa essa produção, compensa ou não compensa? E aí é uma coisa que o Alfredo do G4 fala muito, que é tudo no final do mês é conta. Tudo é lógico. Eles têm um ritual deles que todo fechamento eles ficam até mais tarde, vão bater meta e tal. E, cara, é uma algazarra dentro do escritório, é uma bagunça. Eles postam sempre isso, tem sempre vídeo disso. E ele fala que, pra eles, a multa do condomínio tá no custo, cara. Pra que ele, não é baixa, ele que já não falou é baixa, valor, que não é aquilo que ele falou, mas tá no custo, que pra ele faz parte. Essa motivação que os vendedores dele têm, ele não pode simplesmente cancelar por conta de uma multa. Então, é exatamente isso. Tá no custo, tá na no precificação. custo, cara. No final do mês, a conta tá fechando? Então tá perfeito. Eu tive um mentor
E ele falava uma coisa que é muito legal, assim. Ele fala assim, alguém tem que pagar e não vai ser eu. Exatamente. O que era isso? Não era deixe não pagar. Era tipo assim, eu precifico tão bem que todos os meus custos e tudo vai estar precificado. Exatamente. Tá dentro da minha margem. Isso é Isso que ele tranquilo. queria dizer, entendeu? Então ele fala assim, alguém tem que pagar e não vai ser eu. E o que ele tem? Ele tem clareza. Tem clareza. Ele tem clareza, exatamente. entendeu? Ele tem um plano que tá seguindo e tem uma clareza do que tá acontecendo. Exatamente. E não é a ponto errado. de falar assim, não, vou pagar uma multa de... Vamos fazer aqui a nossa comemoração de bater meta e vamos pagar 40 mil reais de multa e tá. Porque no final do mês eu tô fazendo muito mais que isso. E pros alguém tem que vendedores pagar e não vai motivados, ser. e alguém- Exatamente. E... Cara, é isso aí. Cara, tem um erro muito comum e não está só entre os pequenos empresários. Eu pego muito isso dentro de várias empresas em tamanhos diferentes, que é a questão de marcas e patente. Inclusive, ontem eu estava falando do sabor energético, que ele não registrou, cara, o sabor energético. E aí foi uma mulher lá, Luísa, não sei do que das quantas, E entrou com o registro, sabor energético. O que você acha que vai acontecer nisso daí? Cara- Toguro provavelmente não vai mais poder usar o jargão dele, ou ele vai ter que comprar. ou ele vai ter que comprar. Que Que provavelmente eu acho vai que acontecer. a ideia foi exatamente essa. Assim, e isso é um erro muito grande, porque as pessoas acabam banalizando a marca, cara. E hoje em dia, você pode falar muito mais do que eu, a marca da pessoa, da empresa, não é simplesmente só uma marca. Não é só um logo que tá num cartão de visita dela. Isso nem é marca. É o coração da empresa. Sim. As pessoas conhecem você pela sua marca, né? Pelo seu todo. E quando você banaliza isso, é como você banalizar o seu setor financeiro, por exemplo. Uhum. Que imagina essa situação do Toguro. O quanto ele cresceu... Desculpa. O quanto ele cresceu com essa questão do sabor energético, de uma hora pra outra não poder fazer mais. Pô, mas o Toguro é conhecido por outras coisas. Sim. Tá, mas no momento, o hype dele é o sabor É energético. o sabor energético. Tanto é que... Inclusive fechou Com a um CIMED, contratinho aí com a CIMED, que não deve que ter vai sido- lançar uma marca agora de suplementação. que vai lançar exatamente. Então, assim, E que só essa negociação aí, pelo que eu vi pelos vídeos, começa com Foi um carro de 6 baratinho, né? milhões. Então, foi bem humilde. eu acho que pagar ali Pagar uma taxa. uma pra- taxinha pra registrar registrar o a marca, sabor às energético, vezes acho que valeria foi um a pena. vacilo, hein? Foi, cara, foi. E a gente teve um caso semelhante a esse com a Meta. A Meta no Brasil, quando vieram buscar esse registro, já tinha alguém com esse nome. E, cara, a Meta é gigantesca. Eles queriam entrar aqui, eles compraram o nome. Compraram. Existem essa possibilidade. Sim. Tem muita gente que, eu não vou falar se infelizmente ou não, é uma pessoa que vê oportunidade. Vai lá, registra e aquilo se torna um ativo. Sim. Tanto é que a marca dentro de uma empresa, quando você vai fazer o valuation depois numa possível venda, a marca é um ativo muito valioso para essa empresa. Com certeza. Tanto é que você pode dividir isso e vender, ó, eu quero comprar Só. só a sua marca. Como? Eu não quero comprar a sua empresa. Uhum. Eu quero a sua marca. E, cara, 90% dos empresários hoje, infelizmente, não dão valor Ó, eu à marca, cara. quero pegar só esse gancho aí. Quanto que vale a sua marca? Se você fosse vender hoje, ó, vou vender só a minha marca. Minha operação vai continuar a mesma, mas eu vou vender a marca, tá? Quanto que ela vale? Ela vale quanto? É isso aí. Se você fala assim, pô, eu nem sabia que tinha preço isso, ou faz a mínima ideia, você tá com algum furo aí nesse Tá. balde aí que a gente tá conversando, entre parte de não só marketing, mas jurídico. Uhum. Você tá com um déficit aí na sua empresa. É. Então, já esteja mais perto da associação, que a gente tá trazendo várias soluções para sanar esse tipo de problema também, né? Para vocês começarem a A elevar o entender. nível de consciência e quem É. sabe você não vender uma marca ainda. Exatamente, pô. Porque, afinal, melhor fim de uma empresa é ela ser vendida. Porque ela ser herdada, né? Tem um estudo que não tem empresa no Brasil que passa da terceira geração, né? Uhum. Assim, é raríssimo É muito os casos, difícil. né? Que passa do neto. Não passa. É. porque a gente tem um caso muito expressivo aqui na região que foi o Rússia. Cara, É. eu lembro que o É Rússia, gigantesco. Rússia era o império aqui. Império. Quem é que não tinha outro mercado, ele dominava. Era ele. era quase um evento você ir. fazer É, compra. não, ele uma era coisa muito grande, marcante, cara. né? E aí Infelizmente, faliu, né? é, Não passou da terceira, não passou dessa geração. da terceira geração. Mas a marca, isso é um ponto que une muito o jurídico É. com a sua parte mesmo de... Sim, inclusive, Faz um link perfeito, cara. inclusive todos os clientes que entram lá na Segrob, né, que é a minha empresa,
a gente faz a pesquisa no NPI, né? A gente faz lá, é padrão lá, nosso onboard lá, faz a pesquisa. E aí é aquilo que a gente conversou. Aí eu falo, ó, a gente vai começar a trabalhar o marketing da sua empresa, ele vai começar a ser mais visto. Você não tem o registro dessa marca. Você pode correr o risco de alguém vir registrar, enfim, você perder a marca, nananana. E aí, geralmente, faço a ponte para alguém. Eu não cuido dessa parte, eu não faço a registro de marca. Mas eu quero falar assim, ó, fique sabendo onde você está pisando, que é o que você falou. Se você vai fazer o registro ou não, é um problema seu. Eu te avisei. O ruim é a gente fazer toda uma estratégia de comunicação. Inclusive, a gente está com um projeto do Colégio Passos, que fica ali em Jundiaí, fica perto do Jardim Botânico. Exatamente, ela entrou porque ela quer fazer um planejamento de marca, de empresa, para em 2027 eles terem ensino médio. E aí entrou, eu falei assim, e aí eles querem franquear, então tudo nesse processo, inclusive eles estão com consultores de franquia. E aí eu entrei lá e falei assim, você vai franquear e não tem registro de marca? Entendeu? Aí eu falei assim, vamos cuidar disso. Aí foi fazer o registro, não dava para fazer, porque era Colégio Passos. E aí eram 2 nomes muito comuns para fazer o registro de marca. Inclusive existia vários Passos, colégio, devia ter um monte de variações muito próximo. E aí isso impede acaba dando conflito, cara. Acaba dando conflito no registro assim, de marca. Não é que é impossível, mas é muito difícil. Lógico, agora com todo um auxílio e estratégia, vai fazer-se um rebrand de marca com a estratégia, tudo pensando nesse novo momento de crescimento da empresa para fazer sentido. Mas imagina, você lança uma franquia, daqui a pouco você tá com 50 unidades e chega lá. Viu? Não pode usar mais esse nome aí não, tá? Isso aconteceu com a Sodier. Com a Sodier? A Sodier não se chamava Sodier. Não sabia. Não. Depois você pode pesquisar lá. E eles já estavam com franquia já, rodando. E aí teve que fazer a mudança ali pra Sodier, que inclusive foi um mega acerto, né? Que a Sodier é referência e conhecido, mas também poderia ter sido um tiro no pé. Podia ter sido, às vezes, a falência dela. De perder tudo. Porque cara, isso que a gente falou, muito empresário acha que, na verdade, se preocupa com isso muito tarde, entendeu? Que nem o próprio colégio. Né, pelo menos do meu ponto de vista, quando você tá já num nível de, eu vou pensar em franquear, cara, a sua casa tem que estar muito bem alinhada. A sua casa tem que estar muito redondinha. Tá. E são pequenas coisas, são pequenos... claro, o registro de marca não é uma coisa pequena, mas são passos que uma empresa tem que ter que você consegue resolver isso quando você é pequenininho aqui embaixo. Entendeu? Quando não tem concorrente. Cara, às vezes o seu concorrente, ele vai atrás da sua marca, não porque ele quer a sua marca, porque ele não quer você lá concorrendo com ele. E pra ele o custo de tentar derrubar você assim, no final do mês faz sentido pra ele, entendeu? Exatamente. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar essa conta. E é isso. Se eu não me engano, eu tava vendo, mas eu não fui muito a fundo, eu vi só um corte disso. Sabe a Total 90 da Nike? Aquela chuteira que todo mundo queria, que era um sonho. Era maravilhoso. Nunca tive uma daquela. Aquilo era status. Eles, pelo que eu tinha visto, mas eu não sei se é verdade ou não, eles deixaram... Existia um registro da Total 90, e o registro aqui, ele tem prazo de validade, né? Você pode ir renovando ele, isso. Só que se você não renova, ele não é renovação automática. Ele não é mais seu, ele fica disponível novamente. Inclusive a Segrob, que está registrado, lógico, né? Aconteceu exatamente, mas eu acredito que, não sei, a empresa tenha descontinuado. Porque não existe nenhuma presença digital e era a renovação em 93, inclusive o ano que eu nasci ali. E aí eu fiz o registro de boa. Pra você ver como essa parte de marca, tem gente que assim, nasceu ontem isso daí. Cara, marcas Não, tem tempo. Tem tempo. O NPI ali tá... Nos Estados Unidos, lá não é NPI, né? Lá é o setor de marcas e patentes. Cara, aquilo lá, ele é pré-histórico praticamente. E é uma coisa que, assim, muito... Eu mesmo, na verdade... E acredito que grande parte brasileira dos empresários se espelham muito em coisas americanizadas, no modelo, gestão, trazem muito. Nesse quesito... Só que não trouxeram essa questão da questão da marca. Nessa questão business, lá a questão americana estão muito mais avançados do que a gente. Né? Muito mais Inclusive, só para você ter ideia, o modelo que está acontecendo hoje no Brasil, lá está 7 anos à frente, mais ou menos. Então...
Isso já aconteceu lá. E De jornada, do digital, de como é hoje. a gente pega meio que o restinho, a né? O gente- que sobra. Por isso que os grandes players do mercado, que tem uma condição de estar lá mais tempo, Ficam lá. surfa muito mais essa onda, que eles vão lá, Pegam o pegam hype no início. pega o que tá funcionando e traz Traz e pra eles cá. implementam aqui. E dá super certo. Tá super certo. Foi exatamente o que aconteceu com o Érico Rocha, que é um nome gigantesco dentro do digital, que praticamente ele que implementou o marketing digital do jeito que é hoje aqui no Brasil. Ele começou isso lá em 2012, 2015, alguma coisa isso daí, mas ele trouxe lá de fora, né? De lá, que ele trabalhava num banco. Então, é exatamente isso que acontece. E aquela máxima, né? É muito raro alguém criar. Hoje tudo se copia. Mas se você copiar com a sua cara, também é uma criação, cara. Tem um versículo em Eclesiastes que fala que não há nada debaixo do sol que já não existiu. Então, Você não precisa reinventar a roda. Não inventa. Só faça a roda ser Ó, com as suas características. E você falando nisso, ontem eu falei em uma reunião com um empresário e até uma coisa que às vezes até eu me pego nisso. Falo, às vezes eu quero melhorar uma coisa que não tá rodando ainda. Eu falei pra ele, cara, põe pra rodar primeiro. Não, vamos otimizar aqui. Valida ele. Vamos fazer um MVP aqui, porque aí vai surgir outros problemas, e aí às vezes esse problema que vai surgir, nem faz sentido essa otimização. Falei, vamos, lógico, né? A gente tem que seguir aquele ciclo ali, né? De medir, controlar e otimizar. Isso daí em tudo, em qualquer área da nossa vida, sempre, sempre, sempre. Mas às vezes, principalmente quando a gente é perfeccionista, a gente quer melhorar uma coisa que não saiu ainda, que não começou a voar, papel ainda. entendeu? Fica só naquela preparação, mas... E aí, não vou lembrar quem falou isso, mas é uma frase que me impactou muito, falou assim, ó, um projeto que nasce perfeito, nasce morto. Nasce morto. Às vezes perde o time. Perde o time, exatamente. Ainda mais agora, nessa geração e nessa época que nós estamos vivendo, de inteligência artificial e tudo, é muito rápido, acelerado, né? Muito rápido. Muito rápido. Inclusive, ontem eu tava vendo falando sobre que quem não fizer uma inversão social nos próximos 10 anos, não vai ter mais possibilidade de fazer uma inversão social. O que é uma inversão social? Uma pessoa que está ali, que é uma pessoa que tem uma condição financeira muito baixa, se tornar rico ou milionário. Né? Isso não vai existir mais nos 10 anos, por causa exatamente de toda essa estruturação de área. Porque isso é extremamente forte, isso, né? É forte. Por exemplo, a gente tava batendo um papo aqui antes, né? Sobre um produto que a gente tem lá de IA. Que inclusive é maravilhoso. Que substitui... que eu gostaria muito de poder usar ele. Substitui um serviço de 4 pessoas brincando com a mão nas costas, assim, né? E, assim, pessoas boas, né? Não é qualquer um, não é qualquer né? pessoa. E é isso. E aproveitando esse gancho que a gente tá falando de IA... Dentro da área jurídica, pro empresário, como que a gente consegue linkar esses 3 pontos? O que você, como advogado, tem visto nessa questão de IA para empresário? Uma coisa que é um assunto muito discutido em meio a essa questão de inteligência é exatamente essa questão de patente, né? Porque agora está muito, muito fácil criar qualquer coisa, né? Então, muito fácil. Aplicativos, né? Hoje é muito fácil. Mas e aí, a jurídico disso daí? Eu criei... O aplicativo é meu? É assim que funciona. Cara, ou não? Isso foi tão disruptivo que, assim, a gente tem segmentos dentro do direito que são as divisões por áreas, né? Área tributária, área civil, área de marcas e patentes. Isso foi tão disruptivo que em pouquíssimo tempo nós temos uma área exclusivamente voltada para o estudo de inteligência artificial, que é só relacionada a questões e conflitos que já estão acontecendo e que podem acontecer lá na frente. Justamente por isso, veio muito rápido. Eu acho que em 2019 a gente não tinha... Pelo menos eu não tinha conhecimento de tão forte que a IA era. O chat GPT, que eu acredito que seja o primeiro contato expressivo de inteligência artificial. Inteligência artificial, se eu não me engano, existe desde 1962. Então não é de agora. Só que o acesso... A ela, dessa forma expressiva, inclusive ela aprender em massa, que foi o que aconteceu, eu acredito que a gente está indo pro 4º ano agora. Então isso foi 2022 para 2023, tá? É muito embrionário. Mas é novo ainda. É muito embrionário. Novo ainda, assim, projeto. Pelo menos, não só para minha área, acredito que para todas as áreas, houve uma quebra de barreira muito grande, né? Então a gente tinha, por exemplo, assim,
trouxe uma praticidade, na verdade, muito grande, porque o direito ele sempre foi uma área, principalmente dentro de elaboração de processo, uma área muito, muito grande em questão, assim, pô, demora um tempo para você, de fato, escrever um processo. Sim. Não é simplesmente colocar coisa numa folha e, manda ver o que acontece. A IA, claro, sabendo usar a IA, ela trouxe uma facilitação, um auxílio muito grande. Claro, você não vai simplesmente jogar lá no chat GPT, faça tal coisa, copiar e colar e manda bala. Não tem como fazer isso. Mas ela traz uma facilidade em te ajudar a organizar ideias, que é aquela coisa, o professor meu falava muito isso. Ele usava essa analogia pro Vademécum, que o Vademécum é um compilado de várias grandes leis, né? Não tem todas as leis lá, mas tem a grande maioria. Nossa, não tem todas as leis daquele tamanho. Porque tem muita leizinha esparsa, tem muita decreto-lei, que é pequenininho aqui e tal. Ele traz as mais usadas, mais usuais. E daquele tamanho. Ele falava assim, não adianta nada eu dar um vadimeco pra você e eu não te ensinar a usar. Mesma coisa eu te dar uma arma e não te ensinar a atirar. Aqui é uma arma, tal, aqui carrega, tal, mas como que eu atiro? Como que eu faço mira? O que eu atiro? Ela tá municiada? Ela não tá? Como que eu vejo se ela tá municiada? E, cara, é a mesma coisa que a gente tá vivendo hoje com a IA. Não adianta eu simplesmente, todo mundo hoje em dia é advogado. Joga lá nos chats da vida e tem tudo pronto. Tá, mas você sabe usar isso daí? Você tem uma arma na sua mão. Você, de fato, sabe manipular ela. Não é simplesmente pegar e... Sabe? É o saber. E isso, por um ponto, trouxe uma praticidade muito grande. Para quem já sabia usar e manipular, fazer o direito de fato, de forma rudimentar, tá ajudando muito, trouxe uma praticidade para essa pessoa. Mas, em contrapartida, tá dando grandes... Cara, tá batendo muito forte nessas pessoas nesses profissionais do direito que estão achando que é festa. Que, joga tudo lá, ele faz por conta e não toca o barco. Então, a gente tá tendo uma facilidade muito grande, teve uma quebra de uma barreira inicial muito grande, mas tá desmascarando, não desmascarando, mas falando, aqui é de verdade, aqui não é. Então, tá tendo... A IA tá ajudando a mostrar quem sabia de fato o que tava fazendo, quem tá só passeando. Quem tá só passeando. Quem tá só passeando. Essa questão, a IA ela gera um desconforto em todas as áreas nessa questão de substituição, mas a curto e médio prazo, eu não vejo uma IA substituindo ninguém. Eu vejo, vamos usar o seu caso de advocacia, eu vejo um advogado usando IA substituindo um advogado que não usa IA. Exatamente. Porque a produção dele vai ser muito maior, ele vai conseguir pegar muito mais caso, taxa de resolução... Conversão muito maior, exitosa. Então, o cara que não usa IA e o advogado que não usa IA, ou o empresário que não usa IA hoje dentro da sua operação, tá muito atrás. Vai ficar, como posso dizer, injusta a competição ali. E hoje em dia é igual por exemplo, quem tá no digital. Quem tá no digital e quem não tá no digital tem uma diferença gritante, cara. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se ninguém te conhece, você é o melhor profissional do mundo pra aquela pessoa. É aquela coisa, o McDonald's não é o melhor lanche que você comeu na sua vida. Pelo menos pra mim, não. Mas é o mais vendido. Mas é o mais vendido. É o mais vendido, entendeu? Mas é isso, essa questão que você falou da substituição, cara, eu não vejo que a IA vai substituir... Assim, ela vai substituir quem já era pra ser substituído. Pessoas ruins, pessoas que não sabem... Bons profissionais ela não vai substituir. Bons profissionais vão performar com ela. E esses maus profissionais que vão ser substituídos, não é porque veio a IA, é porque é inevitável. Só meio que talvez tenha adiantado um pouco o processo dele, de ser substituído. Porque ele poderia ser substituído por um profissional melhor, por alguém que já estava lá dentro assumindo essa tarefa dele. Não unicamente, a culpa é da IA. Não. É porque o profissional não era um bom profissional para aquilo, e ponto. A gente está com um processo lá interno da Segrob de transformar tudo em automatização, a parte de tráfego pago, tanto de subir a campanha, de analisar as métricas, de pausar um criativo que não está performando muito bem, que é hoje uma função de um gestor de tráfego pago. Mas, como você falou, não tira o feeling de ter um gestor ali por trás. Só que hoje, só para você ter uma ideia,
Hoje, em média, um gestor de tráfego comum, tradicional, ele cuida ali de 15 a 20 clientes, que é um número bem legal, hein? Bem trabalhado, inclusive, tá? É bastante Trabalhar com coisa, qualidade. cara. Só que, com IA, sobe para 60. Ô, louco. Um cara que tá ali por trás, gerindo a IA, que tá gerindo os anúncios, né? Lógico, dando um feed, olhando ali, ele sobe uma produtividade para 60 ali. Então ele mais que dobra a capacidade. E isso eu vejo em várias áreas. Por exemplo, você comentou a questão de fazer uma petição que levaria um dia aí. E hoje com IA... Tem petição que levaria, cara, tem às vezes processo muito complexo que levaria semanas, meses, sei lá. Você consegue adiantar isso. Claro, não é pedir pra IA escrever, é você Sim, organizar a sua. Porque assim, você. E eu acredito que não é só. Eu acredito que você também. Quando você tá fazendo um trabalho, cara, tá bombardeando muita coisa, tá muita ideia vindo. E pelo menos eu tenho essa dificuldade de, às vezes, centralizar muitas ideias. Cara, a IA, ela vai te ajudar a organizar tudo isso daí. E criar um plano de ações. E criar um plano de ações. Aí você vai ser, pô, aqui eu vou seguir isso aqui, então beleza. É que nem a nossa plataforma lá que vocês Exatamente. estão experimentando. Cara, aquilo ali é... Aquilo pra quem tem essa questão de não conseguir organizar as ideias dentro da cabeça, aquilo é maravilhoso. Não, é legal porque eu acho, por exemplo, eu acho que vocês estão na 7ª atividade lá. Todas as atividades são com IA. E aí ela te dá um insight. É isso aí. Ela extrai o que você tá querendo e te fala, ó... É isso daqui que você tá pensando, É amigão. isso aqui. Aí você fala, pô, é verdade. Aí você traz a clareza pra... Pô, faz sentido. Então vamos cair em cima disso daqui. Então, e, cara, é isso daí. Eu acredito que não vai ter substituição de bons profissionais por causa da IA. E a gente vai ver muito ainda, não só na minha área, mas em várias áreas, a IA mostrando, de fato, quem sabe e quem não sabe o que está fazendo. E não tô falando, assim, de profissionais que estão começando a carreira agora e talvez não tenham uma experiência muito grande. Não é isso. São profissionais que, às vezes, têm uma carreira muito grande, mas são maus profissionais. Não sabem, de fato, o que está acontecendo. Sim. E acho que é isso que a IA vai mostrar. Bom, um assunto... Até IA a gente falou que realmente é importante, principalmente em questão jurídica aí, com muitas das criações, plágio também, nossa, que a gente vê demais, muito aí cara. agora. Até a gente fez copia, mas não faz igual do Simpla para associação, para fazer gerenciar os eventos ali. Então, assim, a gente tem que ter, hoje tem que ter um braço jurídico dentro da empresa. Tem. E eu quero caminhar aqui para o final desse episódio. Bora. E aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta. O que a gente tem para falar para essas empresas, independente do tamanho dela? Hoje nós somos quase 12 mil CNPJs aqui em Várzea. Vamos supor que essa mensagem vai chegar para eles. E o que ele tem que... Se fosse uma coisa só, na área jurídica, para ele abrir o olho hoje, qual que seria essa, Lucas? Cara, uma coisa só, eu acho que ter pelo menos a clareza do que está acontecendo dentro da casa dele. Pelo menos dele souber quais são os problemas e os riscos da casa dele. Os riscos, né? Os riscos, os problemas. Fazer a matriz SWOT lá. Exatamente. Fazer o SWOT do jurídico da sua empresa ali. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. O que eu preciso mexer com urgência. Quais são as ameaças. Exatamente. E quais são as oportunidades. Qual problema já estourou, o que vai estourar, o que tá em eminência, o que não é um problema e eu achava que era um problema e tava dando atenção. Porque tem muita gente que dá atenção pra uma coisa que acha que é um problema, mas, cara, na verdade nem é um problema. Sim. É tranquilo. E tem muita coisa que eles simplesmente ignoram, que entra também nessa parte de marketing, junto com a marca, que às vezes é um problema muito grande para eles. E ignora. Mas eu acho que o que eu podia falar para todo empresário, para quem tá começando, para quem é grande, para quem é pequeno, enfim, tem um colaborador ou tem 100 colaboradores, saiba os riscos e os problemas de dentro da sua empresa. Toda empresa tem problema. Sim, com certeza. Não é errado uma empresa ter problema. Não é empresa, na verdade. Se a empresa não tiver nasce problema, pra resolver um problema, exatamente. Então, problema então, ela vai ter. É saber quais são eles e quais são os riscos deles. E acabou. E a partir disso, bolar um plano, né, estratégico. Às vezes um plano com mais ações ou um plano de mais contenções, para saber o que vai acontecer. Legal. E se preparar para a reforma, porque a reforma... Como que a gente consegue te seguir? Como que tá as suas redes sociais aí, o arroba do Instagram? Cara, o Instagram é Lucas Siqueira Advogado. Eu tô começando a postar mais coisas agora lá, com a sua ajuda. Legal. A gente vai deixar um conteúdo mais interessante, mais robusto pra turma. E
A ideia também, eu até ia conversar com você, é começar a produzir um pouco de conteúdo pro YouTube. Eu tenho muito essa vontade de ir pro lado educacional, de... Legal. Não criar curso, mas trazer, sabe, eu gosto muito de ensinar as coisas, então é um braço que eu tenho muita vontade de começar. Então, futuramente, é um braço que a gente vai estar implementando. Que legal. Bom, Lucas, de novo eu quero agradecer por você ter vindo aqui, sua presença, compartilhar um pouco desse conhecimento da parte de advocacia, porque eu sei que eu falo pouco porque é uma infinidade, né? Cara. Daria para falar 5 anos aqui de advocacia, mas um pouco que você falou, traz essa clareza para o empresário, inclusive você que está aí em casa aí, ou que está nos ouvindo aí, não sei em qual momento que você vai ouvir esse episódio, dá uma olhada, dá uma pensada nisso, faz o que o Lucas falou, faz uma matriz SWOT ali de oportunidade, de erros e acertos, pontos fracos, pontos fortes, dentro da área jurídica. Coloca tudo que a sua empresa está envolvido juridicamente ali, desde, como o Lucas falou, contrato social, contrato de prestação de serviço, colaboradores, marcas e patentes, que eu não preciso nem falar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo isso muita aqui... gente nem sabia que tinha que fazer isso. Nossa, aí... Muita gente nem sabia. Aí, pelo amor de Deus, procura lá a associação. Procura rápido, cara. O Lucas vai te dar lá uma assessoria sobre isso daí, tá bom? Inclusive, se você é associado, você tem direito ali a algum tempo gratuito de sessão junto com o Lucas lá na associação para de repente esclarecer um problema, uma situação, para você ter um norte se de repente antes de você contratar um advogado ou não, para você ter essa clareza e de repente até continuar essa prestação ali com o Lucas se fizer sentido para vocês, tá bom? Então o convite está feito, quero agradecer também a audiência, você que está ouvindo aqui e a gente se encontra no próximo podcast da Associação Comercial. Valeu.